parlamentares presentes na casa, funcionários. O que me trouxe aqui hoje na tribuna, apesar de eu estar com uma bronquite asmática que quase me proíbe de falar, uma tosse muito forte, mas eu gostaria de levantar uma questão, que é uma questão que está em debate nesse momento, fruto da matéria que foi feita no domingo passado, né, pelo Fantástico, que colocou a nu o problema das empresas terceirizadas, terceirizadoras de serviços no Estado, que estavam, né, praticando fraude nas licitações. É um debate, é só olhar na grande imprensa, a continuidade desse debate na mídia escrita, nas redes sociais, esse debate está colocado. E o meu mandato, na medida que desde que assumi aqui, sempre procurei trazer uma reflexão e sempre me mostrei sensível aos problemas da área da saúde, pura e simplesmente porque desse debate e das mudanças que a gente tem que ter no modelo de gestão atual da área da saúde, pode significar muitas vidas salvas. Serviços que são prestados por essas empresas, que na verdade tomam esses serviços de forma fraudulenta e não prestam como deveriam realmente prestar, levam sim a uma construção de um quadro dentro das unidades de saúde que compromete a vida dos pacientes. Então, esse debate das fraudes na saúde não é um debate formal, não pode ser tratado como um debate formal. Ele é um debate urgente e dele depende a vida de muitas pessoas. E aí me chamou a atenção, porque já disse isso aqui na tribuna, que as empresas que foram denunciadas pelo Fantástico, a Locante, a Rufolo, a Bela Vista, são empresas que, como já foi falado aqui também por vários parlamentares, elas já existiam contra elas vários processos e eram empresas, como dizem alguns aqui, useiras e vezeiras na fraude. Eram empresas que já estão hoje nos tribunais no nosso Estado. São empresas que estão denunciadas pelo Ministério Público. São empresas, mais do que sabidas, empresas fraudadoras. E, no entanto, a despeito disso, está sendo denunciada aí ao longo dos últimos anos, 5, 6, 7 anos, essas empresas permaneceram prestando esse serviço. Hoje, por força do escândalo, o governo do Estado, a prefeitura e os vários órgãos públicos vêm a público dizer que esses contratos serão parados, serão extintos, enfim, que multas serão dadas a essas empresas. E aí o debate que eu gostaria de trazer aqui, que isso é importante de ser feito, isso é importante de ser fiscalizado, mas é importante também lembrar que existem outras empresas, que como essas, que caíram agora lá na mídia, que formou esse grande escândalo, mas existem também outras empresas que prestam o mesmo tipo de serviço, que também estão denunciadas por ministérios públicos e que, no entanto, não sei por que não foram colocadas na lista do Fantástico e nem foram colocadas na lista do governo, seja municipal, seja estadual, agora, nesse momento, para que também sobre elas recaíssem as mesmas demandas, recaíssem as mesmas cobranças que estão recaindo de forma justa sobre a Rufolo, sobre a Lucante, sobre a Bela Vista. Por exemplo, o Grupo Facility, eu quero falar sobre o Grupo Facility, foi denunciado em janeiro de 2010 pelo Ministério Público. Foi denunciado por formação de quartel. Os donos do Grupo Facility, o Arthur César Soares e a Eliane Cavalcante, foram denunciados e tem até hoje esse processo por formação de quartel. A acusação formal: forjar contratos entre empresas para vencer contratos no Detran, que é exatamente o que aquelas outras empresas, Locante, Rufolo, Bela Vista, enfim, estavam fazendo e foram pegas. Facility também foi presa, aliás, foi descoberta. A Facility também foi denunciada pelo Ministério Público. Em 2009, só no ano de 2009, 42% de todos os contratos do Detran do Rio de Janeiro
eram tomados exclusivamente pelo Grupo Facility. Isso só em 2009, porque se for olhar os outros anos, também vamos ver que a fatia do Grupo Facility dentro do Detran, a fatia do Grupo Facility dentro da Secretaria Estadual de Saúde, a fatia da Facility sobre vários órgãos públicos, ela realmente constitui um assombro numérico, como são esses 42% no ano de 2009 dentro do Detran. Segundo o MP, uma quadrilha encabeçada pelo empresário Arthur César Soares agia combinando as disputas com essas outras empresas, né, que agiam e venciam serviços na área de limpeza, segurança patrimonial e processamento de dados. E aí acho que é importante um outro debate que acaba atravessado aqui, que é em relação à questão da intervenção do Conselho Nacional de Justiça nesse momento na Justiça do Rio de Janeiro. O Conselho Nacional de Justiça está nesse momento no Rio de Janeiro questionando a Justiça do Rio de Janeiro por que existem tantos processos de improbidade administrativa e outros delitos, e esses processos estão parados. Então, antes de passar a parte para o deputado Paulo Ramos, tem aqui um processo que foi aberto em 17 de dezembro de 2010 contra os donos da Facility. Processo 0444-514-19-2010 819-0001. Ele caiu na 37ª Vara Criminal da Capital e em 19/1, deputado, o juiz responsável encaminhou para o Procurador-Geral da Justiça esse processo, que pelo site da própria Justiça teria um prazo de devolução de 15 dias desse processo. Esse juiz recebeu os autos em 24 de janeiro de 2011 e até hoje esse processo não retornou para a Vara Criminal. Isso é uma clara demonstração de que alguma coisa passa dentro do Tribunal de Justiça, passa no Judiciário, não todos, em todo lugar tem banda boa e tem banda podre, mas alguma coisa passa dentro da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que figuras carimbadas, quadrilheiros carimbados, com boas relações dentro dos governos, consigam passar por essa malha fina e não caiam agora nesse grande escândalo que está monopolizando a nossa opinião pública. Pena que esse mesmo procedimento tão demorado, tão minucioso e, entre aspas, tão democrático com Facility, não tenha servido, por exemplo, para os inquéritos que foram feitos contra os trabalhadores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. 2 pesos e 2 medidas. A lei, né, sempre do lado do rei, e aos trabalhadores sempre só os rigores. Antes de terminar, vou dar uma parte ao deputado Paulo Ramos. Muito rapidamente, em relação aos trabalhadores, em relação aos servidores públicos, em relação aos policiais militares e bombeiros militares, não foram os rigores, foram os excessos, as arbitrariedades, o descumprimento da lei por parte daqueles que deveriam fazer cumpri-las. Mas Vossa Excelência faz um pronunciamento importante, mas este é o sistema. Cabe ao próprio Ministério Público não lavar as mãos. Tomei a providência, o processo está parado na Vara Criminal, o processo não anda, mas o Ministério Público é o fiscal disso também. Aí eu não sei se as coisas vão ficando acomodadas. Eu tomei a minha providência, não insisto nela, e vocês aí vão engavetando. Camões nos Lusíadas tem uma expressão que diz o seguinte: acumpliciam-se os principais. É por isso que vira escândalo no momento, e o escândalo é sepultado pelo escândalo seguinte, em função de interesses outros, mas sempre distantes do interesse público. Parabéns a Vossa Excelência. Pois então, acho que o importante é demonstrar aqui que se existisse uma preocupação genuína, uma preocupação honesta de parar com esses quadrilheiros que agem na prestação de serviços nas unidades de saúde ou no serviço público como um todo, não se pegaria apenas uma parte da quadrilha, mas se pegaria
se pegariam todos os quadrilheiros que nesse momento estão agindo sob as contas do Estado do Rio de Janeiro, sob os contratos de prestação de serviço do Estado do Rio de Janeiro. E aí, o governo, o Ministério Público, a Justiça do Rio de Janeiro, a imprensa que noticia, tem que responder, porque alguns são pinçados para responder, como fraudadores, para responder como quadrilheiros que realmente são, mas outros que são também conhecidamente já denunciados quadrilheiros e usurpadores do dinheiro público, por que que esses não foram? Nada explica, por exemplo, nesse momento, que o nome da Facility não esteja nas páginas policiais. Se me permite, também nada explica o silêncio da maioria nesta casa, que temos a dificuldade de instalar uma comissão parlamentar de inquérito. É dever do Poder Legislativo que vem se omitindo. O Poder Legislativo não pode continuar sendo um quintal do Palácio Guanabara. Pois então é isso que eu gostaria de colocar. Eu quero alertar aqui, óbvio, eu não sou aqui, vários parlamentares aqui têm muito mais anos dentro dessa casa, conhecem muito mais essa casa, conhecem muito mais o governo, essas relações promíscuas que estão colocadas na relação do Estado, do governo, com essas empresas, mas tem certas coisas que a gente não pode fazer cara de paisagem, tem certas coisas que nós não podemos ficar calados, porque se nesse momento, de forma justa, caíram essas empresas, tem outras também denunciadas, tem outras também que são responsáveis e que nesse momento estão nadando de braçada sob os contratos do Estado. Continuam. E alguns hoje se rearticulam para refazer as suas empresas, para mudar o nome das suas empresas, para novamente se recolocar no mercado e continuar nessa grande sociedade que está, na verdade, tirando a saúde, está, na verdade, tirando o transporte, está, na verdade, tirando a educação, está, na verdade, roubando dos cofres públicos aquilo que deveria ser colocado nos setores essenciais. É muito fácil vir denunciar fraudes de forma frondosa, de forma virulenta, mas, ao mesmo tempo, está passeando e fazendo cara de paisagem contra coisas graves como essa que nós estamos assistindo. Então, eu sei que eu sou minoria na casa, sei que eu não tenho condição sozinha ou com um grupo de parlamentares dessa casa que existem e que também são comprometidos com a ética na política, não temos condição de mudar esse tipo de coisa sozinhos, mas também é obrigação e vim aqui dizer, não estou fazendo cara de paisagem, não concordo com isso, tem mais caroço nesse angu que precisa sim ser visto, ser colocado e ser punido exemplarmente, como essas outras empresas que foram pegas aí pela grande imprensa deverão também ser punidas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Já com o tempo esgotado,